Bom dia, meus filhos. Olha eu aqui mais uma vez. Eu estou parecendo aquelas youtubeiras que toda hora fala a mesma coisa, né? Vamos lá. De novo, a gente tem a regrinha, né? Vamos lavar as nossas mãos. Então vamos lá. Lavamos, higienizamos e usamos o álcool em gel. Passa entre os dedos, lava aqui, ó, o bracinho, tá bom? Vamos passar direitinho. Então vamos lá, hoje a nossa aula é de História, porque hoje, né, no dia de segunda-feira nós damos História e Ciências. Vamos lá em História. Nós aprendemos História sobre o Dia Internacional da Mulher, só que agora nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Sei que nós estamos distante entre a tela e vocês, mas não, isso não mistura em nada. Então vocês prestem atenção para poder fazer os exercícios. Quando nós voltarmos, a tia vai perguntar tudo de novo para vocês. Nós vamos falar hoje das divisões da história, porque como a gente vai conhecer a história do Brasil, a história do mundo, nós precisamos falar sobre as divisões da história. Isso que está acontecendo aí no nosso mundo agora sobre o coronavírus, pode crer que daqui a algum tempo vocês vão encontrar nos livros de história, porque isso aí o que está acontecendo nunca aconteceu. Então, isso a gente entraremos em detalhe mais na próxima aula de ciência. Vamos voltar lá para a divisão de história. Abra o caderno na página de história do dia 16 de março. Está lá, as divisões da história. A divisão da história da humanidade é feita em 4 grandes períodos, também chamados de idade. São elas. Então, vamos conhecer as 4. Alunos do 5º ano, Lucas, Kevin, José Carlos, podem também ter auxílio do livro, na página 416. Vamos lá, pegam lá que vai estar tudo explicadinho. É o que está aqui no quadro, olha, em que a gente colocou para vocês verem. Então vamos lá. Começamos a história lá na pré-história. O que é a pré-história? A pré-história é tudo aquilo que aconteceu antes de Cristo. E sabe o que surgiu nessa época aí? Duvido que vocês saibam. É interessante vocês saberem. Não havia escrita. E ali começou a dar origem à escrita. Como que eles escreviam? Eles usavam pedra, não existia papel. Então ali foi surgindo a escrita, que surgiu também o homem viver em comunidade. O homem não conseguia viver em comunidade. O que é comunidade? A reunião de pessoas, não é? Então nessa pré-história, então começou a escrita, o homem a criar comunidade, você não sabe da maior, o fogo. Vocês acreditam que o fogo surgiu na pré-história? Vocês viram nos filmes que tem aí que eles pegam um gravetinho e começam misturar com o outro, balançar com o outro para surgir o fogo? Não façam isso em casa. Senão, o bombeiro não está podendo nem ir da sua casa, hein? Só estou explicando. Então vamos lá. Pré-história, estão vendo aqui? Então surgiu antes de Cristo, muito importante. E surgiu aqui a escrita. Legal? Vamos para o segundo período, que é a Idade Antiga. O que está escrito aí na Idade Antiga? Vamos junto comigo. É contado a partir do desenvolvimento da escrita ao final do Império Romano. O que é o Império Romano? É onde surgiram, lembra daqueles números romanos? Então aí surgem os números. Lembra do número romano? Que nós falamos dos palitinhos? Vocês já viram esse conteúdo aí? Que eles são feitos com palitos? Então, os números romanos surgiram na parte aqui da Idade Antiga. Você já deve ter escutado falar das pirâmides, né? Do Egito. Aí surgiu na Idade Antiga. Vamos lá. Vamos agora para a Idade Média. O que vem na Idade Média? Lá no livro de vocês está lá, ó. Idade Média. Final do Império Romano. A conquista da Constantinopla. Caraca, que coisa chata, o que é isso? Mas sabe da onde surgiu? A Branca de Neve, a Frozen, os castelos de reis. É dessa idade aqui, ó, da Idade Média. Por isso que tem os castelos de reis. Existem, gente,
castelos, reis, é nessa idade aqui, ó, na Idade Média. Vamos para o próximo, o quarto, Idade Moderna. O que é a Idade Moderna? A queda, acabou essas reis. Por quê? Começou a surgir o descobrimento, daí surgiu o descobrimento do Brasil, que mais tarde nós iremos falar sobre isso. E a criação, daí surgiu, sabe o quê? A criação da igreja. A criação da igreja evangélica, não existia religião. Ali foi surgindo você ensinar, falar sobre religião. Então foi nessa idade, na Idade Média. E a Idade Contemporânea, que é lá no quarto, Idade Contemporânea, que nós acabamos de falar, né? Que é a queda da Constantinopla. Vamos para a quinta, para terminar. Idade Contemporânea. É o quê? Os dias atuais. Chegou a Revolução Francesa. Os degoladores degolavam. Sabia que existe isso? Existiam. E os acontecimentos foram dando. Até que a hora, olha o que nós chegamos. Uma pandemia. Antes, lá no tempo, lá, olha aqui, ó, na Idade Moderna, olha. Na Idade Moderna, lá no livrinho de vocês, olha. Acabou a queda da Constantinopla, acabou os castelos de reis, o descobrimento do Brasil, chegou a vez da pandemia. Olha que ponto nós chegamos, certo? Então vamos lá, vira a página e chegam lá no exercício que a tia já falou que vai mandar pelo zap. Lê o texto e responda, ok? Fiquem com Deus e até a próxima aula! Dando continuidade, vamos lá, de novo, na parte de história. Agora a gente vai falar sobre a história do Brasil, que é organizada em períodos. Quantos períodos são? Olhem comigo aí. Temos 1, 2, 3, 4 períodos. São isso? Sim. Temos aqui também, olha, direitinho para vocês verem. Lá no livro do 5º ano, na página 416. Aqui, ó, é nessa parte aqui, ó. Pré-cabralino. Antes, olha, um período que antecede, ó, a chegada dos portugueses. Lembra lá do descobrimento do Brasil? Vocês já escutaram falar que os portugueses chegaram na caravela, por isso falou do Vasco da Gama, não é? Aí foi a chegada dos índios, lá no pré-cabralino. Depois, vamos para o segundo, período colonial, aqui ó, período colonial, em 1822. O que aconteceu nesse ano? Chegada dos portugueses, até o ano que se tornou independente. Aí nós falamos sobre o quê? Independência do Brasil, que vocês já também escutaram lá nas séries anteriores, que chegou Dom Pedro I na margem do Riacho de Ipiranga gritando independência ou morte. Foi aqui, olha, até esse período de 1822, chamado período colonial. Daí surgiu no terceiro item o período imperial. O que é o período imperial? Leia aí junto comigo. Começa no ano da independência e vai até o ano da proclamação da República, em 1889. Então lá, período imperial, aqui ó, 1889. Estamos na independência, onde só tem ali Dom Pedro que governava, lembra? Só que aí foi chegando a época da proclamação da República, Marechal Deodoro da Fonseca, onde proclamou a República. Vamos lá, que aí começou a gente poder eleger os nossos presidentes. Que temos aí, né, o Bolsonaro, onde está um monte de questionamento em cima dele. Mas não é fácil. Antigamente a gente era governado só por uma pessoa. E agora nós temos aí, ó, vários. Então vamos lá, no período imperial. E para acabar, temos o último, é o período republicano. Começa com aqui ó, período republicano, com a República e vai até, ó, os dias de hoje. Aonde chegamos aí, ó, a loucura que tá, um político querendo comer o outro, um querendo mandar mais do que o outro, e até agora, ó, a gente não sabe o que fazer, não é? Olha a situação que estamos vivendo hoje em dia, estamos trancados dentro de casa, numa prisão domiciliar. O que é uma prisão domiciliar? Que você vive dentro do local e não pode sair. Antes só os bandidos tinham essa prisão domiciliar, bandido rico, né? Agora nós pobres estamos dentro de casa, não podemos sair para trabalhar, vocês não podem vir para a escola e estudar. Mas sabe o que é isso aí? Por que os governantes não fizeram essa inclusão das pessoas dentro de casa na época do carnaval? Porque eles preferem o quê? Dinheiro. Mas não vamos entrar no assunto, que política a gente não se discute. Então vamos lá, meus filhos. Vamos lá, a gente vai mandar o exercício, leia o texto e complete. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.